ao longo desse tempo trabalhando com livros, o que a gente foi percebendo, mas eu vou muito na linha que o Rodrigo falou de humanizar a experiência. Eu acho que desde o início da tag sempre foi também um fator importante o quanto que a gente se importava em ouvir o que as pessoas tinham para falar. Então, eu me lembro de a gente passar uma tarde inteira respondendo e-mails dos associados, assim, e-mails gigantescos em que eu escrevia, daí eu pedia pro meu sócio ler, depois ele mudava, fazia uma coisa, a gente pensava, não, eu não sei se foi isso que ele quis dizer, como que a gente pode continuar esse papo de uma maneira que ele vai gostar mais, e as pessoas valorizavam muito isso. Então, não é à toa que hoje a gente tem 23 pessoas só para atender os nossos associados, porque a gente tem a certeza de que precisa atenção para os associados. Eles querem conversar, e tem muita gente que nos manda e-mail para conversar. Não está com dúvida, não está com reclamação, não teve problema no kit. A pessoa é uma pessoa que se sente sozinha e quer conversar. E ela usa o livro como desculpa. Ela pega e fala, gostei muito disso aqui, queria saber tal coisa. E a gente não pode só dizer obrigado pelo feedback. A gente sempre evolui a partir disso. E o cuidado com os detalhes, assim, mas principalmente mostrar que tem o lado humano da coisa, o lado humano dos livros, e até uma crítica que eu tenho de maneira geral ao mercado do livro é que sempre foi muito pomposo, distante. Não, os escritores não escrevem para os leitores, eles escrevem para a arte e tal, e sempre distanciou um pouco as pessoas, e mesmo a forma como professores de literatura muitas vezes encaram. E eu assisti uma palestra uma vez que era de um escritor que tinha conversado com um professor de literatura que tinha revolucionado a forma como os alunos se envolviam com os livros, que ele contava que historicamente na escola dele os professores impunham as leituras, assim, e diziam, não, isso aqui é o que a gente vai ler agora, isso aqui é o que tem que... E nunca perguntavam o que vocês têm interesse em ler, o que vocês gostariam de ler. E daí sempre era assim, quero ler 50 Tons de Cinza. Não, isso aí é uma besteira, livro ruim, vamos ler Dom Quixote. E óbvio que Dom Quixote tem um valor literário imenso, só que talvez não para uma criança de 15 anos. E talvez ele tenha que ler 50 Tons de Cinza para gostar, para se divertir, e talvez para algum dia olhar e pensar, não sei se é bem o meu estilo de livro, ou é, e qual é o problema nisso? Assim, é se questionar o papel da literatura não só como aprendizado, não só como conhecimento, mas também como entretenimento, e a partir do entretenimento levar para o conhecimento. E ele disse que mudou justamente ao fazer essa pergunta, o que vocês gostariam de ler? E eu me lembro direitinho assim, de um amigo meu que, bom, desde que eu era pequeno, eu ficava incentivando que meus amigos lessem, indicavam os livros e tal, e um clássico amigo que dizia que odiava ler. Odiava ler, porque achava horrível, não sei o quê, desperdício de tempo. E um dia eu cheguei na casa dele, ele estava sentado lendo o jornal a parte de esportes, assim. Eu cheguei e falei, não é tu que odeia ler? E ele falou, não, odeio ler livro, mas isso aqui é sobre o Inter, que ele era colorado. Eu falei, tá, mas isso aqui também é ler. Daí eu peguei e comprei um livro de futebol dele, um livro sobre o Barcelona, e ele leu e adorou. E daí eu pensei, então tu não odeia ler, odeia o que tu estava lendo antes. E eu acho que é a partir disso que a gente consegue chegar um pouco mais nos jovens, assim, entender o que eles gostariam, e não encarar a literatura só como a fonte inesgotável de conhecimento. Ontem eu estava numa palestra do Javier Cercas, escritor espanhol, e ele falou que odeia leitura obrigatória. Ele fala que é um oxímoro, porque é uma contradição. Como é que uma leitura vai ser obrigatória? Ela deixa de ser uma leitura, porque daí não faz mais sentido.